Olá! Hoje nós vamos falar sobre pergunta versus afirmação. O primeiro lugar que eu quero trazer para você é a concepção de que as perguntas que movem o mundo não são as afirmações. Por quê? Porque quando eu afirmo algo, é algo que eu conheço, que eu tenho experiência até esse exato momento. Mas como tudo se movimenta, e daqui a pouco eu posso ouvir uma outra afirmação, uma outra situação, e eu posso tomar uma nova conclusão. As afirmações, elas precisam ser desapegadas. Mas as perguntas movem o mundo. As perguntas são a sabedoria, porque quando eu pergunto, eu tenho a possibilidade de abrir um mundo novo, de conhecer algo que até então eu não conhecia. Por quê? Porque se eu conhecesse, eu não ia fazer perguntas. Quando eu me relaciono com uma pessoa, por exemplo, que eu não a conheço direito, ou que eu estou acabando de conhecer, ou que eu estou fazendo um network, para que eu conheça ela melhor, eu preciso fazer o quê? Perguntas. Então, existe uma frase que eu acho que é muito conveniente para esse momento, que é: eu sou escravo do que falo, do que afirmo, e eu sou dono do que eu calo. Então, afirmar o tempo todo, se sentir dono da verdade em todas as situações, deixa simplesmente nós, como seres humanos, naquele mesmo patamar. Mas quando eu faço perguntas, quando eu quero descobrir coisas novas, quando eu busco algo, inclusive, quando eu estou buscando algo, eu estou o quê? Estou questionando coisas. Eu não estou deixando as afirmações que foram ditas para mim, por exemplo, que sejam a verdade da minha vida. Porque senão eu não tenho a oportunidade de crescer. Mas assim, só para a gente entender o contexto da pergunta e da afirmação, na prática, como que isso deve ser feito? Vamos lá? Quando eu faço uma pergunta para uma pessoa, que eu faço uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta. Quando eu faço uma pergunta fechada, que eu pergunto, por exemplo, você é feliz? A outra pessoa vai dizer sim ou não. Então, a pergunta fechada, né? E quando eu faço uma pergunta aberta, eu tenho que uma ampla variedade de respostas. Então, eu consigo saber muito mais coisas daquela pessoa. Como, por exemplo, o que te faz feliz? Aí a pessoa vai ter que buscar as respostas do que a faz feliz. E com essas respostas começo a eu descobrir um pouco de como aquela outra pessoa é. Mas isso eu tô falando de coisas simples, só para que você consiga entender. Mas em qualquer situação, você pode fazer uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta. E quando você faz uma pergunta fechada, quando a gente entende um pouquinho como funciona a nossa mente, por exemplo, uma pergunta dessa vai entrar numa intimidade que a nossa mente ela não quer mexer. Então, quando você faz uma pergunta aberta como essa, se você disser que não é feliz, você vai ter que dar mais explicações do porquê. Então, o nosso cérebro, ele já traz um comando onde ele diz que ele é feliz para que ele não precise, sabe, mexer em algo que ele não quer mexer, que ele não precise gastar a energia dele. Então, as perguntas abertas movem o mundo. Quando eu quero saber algo e eu faço uma pergunta aberta, específica de um momento X, de uma situação X, eu vou ter muito mais respostas para o meu caminhar do que a pergunta geral aberta, né? Que não vai trazer uma profundidade, vai ser uma resposta rasa. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando eu quero
descobrir algo e vamos fazer agora uma prática sobre a afirmação e a pergunta. Quando eu chego para alguém numa situação e eu afirmo algo, você fez isso porque eu vi. Eu trago um conflito de machismo, uma afirmação que eu vou dar, onde eu tô responsável por aquilo que eu falo e a outra pessoa dificilmente ela vai assumir. Porém, quando eu faço perguntas para descobrir a causa, porque quando eu afirmo, eu tô trazendo o quê? O efeito. Aconteceu algo X. Mas isso não resolve nada. O que resolve é saber a causa, porque eu mexendo na causa, o efeito ele vai ser resolvido. Então, eu pergunto, você viu aquilo? Por que aconteceu isso? E aí você começa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando chegar um momento onde não exista mais o antes, eu descobri a causa. Quando eu descubro a causa, eu consigo resolver aquilo. Eu consigo mudar a história, ressignificar, para que aquele efeito não aconteça mais. E é como muitas coisas na nossa vida, né? Por exemplo, doença. Né? Tem muitas doenças onde eu vou no médico, o médico faz o quê? Ele remedia. Remedia o quê? O efeito. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. A dor de cabeça é um efeito, mas qual é a causa? A causa pode ser o estômago, a causa pode ser uma inflamação em algum lugar do corpo, a causa pode ser uma tensão pré-menstrual, a causa pode ser o estresse, a causa pode ser tanta coisa. Então, quando eu começo a fazer perguntas das últimas coisas que foram feitas, como foi o seu dia, a sua semana, o que você comeu ontem, o que você comeu hoje. E aí eu começo a trazer o que? A causa. Quando eu descubro a causa, o que eu posso fazer? Melhorar aquilo, mudar minha alimentação. Não é isso? Então, esse é o convite. Deixa eu mexer aqui que eu acho que eu fiquei sem luz. Pronto. Então, esse é o porém de você fazer perguntas e você... entre você fazer perguntas, entre você afirmar. É você fazer perguntas, por exemplo, agora tomar cuidado. Por quê? Porque quando você faz perguntas, você também revela a sua maturidade. Então, tenha cautela na hora de fazer uma pergunta. Faça uma pergunta mais simples, uma pergunta mais aberta, né? E assim, e o princípio de fazer perguntas, Emily, eu entendi, mas como é que eu começo a fazer perguntas? A primeira pergunta é aquela primeira que vier na sua cabeça. Por quê? Que é para quebrar o gelo, né? É para iniciar algo. Quando a pessoa responde, a partir da resposta dela, você começa a gerar novas perguntas, né? Então, é muito mais sobre o que a outra pessoa responde para você fazer novas perguntas do que o que você acha que você deve perguntar. Entende? Então, a depender de qual seja o assunto, a primeira pergunta é sempre simples, né? Às vezes, até eu me lembro que a gente, às vezes, tá no elevador, num lugar aberto, a gente quer conversar com alguém, a gente fala sobre o clima, pergunta sobre o clima, né? Então, a primeira pergunta é só a abertura. O que vem depois vem muito mais a respeito da resposta da pessoa do que propriamente perguntas direcionadas, tá bom? Então, essa é a chave de hoje. Seja sábio em fazer perguntas. Lembre-se que as perguntas mudam o mundo, as perguntas mudam você. As perguntas vão levar você para o próximo nível. As perguntas vão trazer novas amizades. As perguntas vão trazer novas experiências.
E as perguntas vão trazer novos caminhos, né? Diminua a afirmação, não se apega muito àquilo que você acredita, se não for um princípio e um valor, né? Princípio e valores eu acredito que sejam algo que é imutável, né? Mas as outras coisas a gente pode melhorar, pode mudar. Nós estamos aqui para ser um melhor ser humano todos os dias. E começa fazendo perguntas, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.